Olá, muito bem-vindo ao canal Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje, nós vamos entrevistar uma profissional de extremo sucesso na área de mediação, na área de advocacia na mediação, com uma envergadura internacional espetacular. Então, confira aqui com a gente, aguarde só a nossa vinheta, que você vai conhecer essa super profissional de mediação que preside uma instituição de extrema importância no Brasil para a certificação de mediadores. Começa agora o Momento Arbitragem. Mais uma vez, muito obrigado por sua audiência. Quero aproveitar e pedir que possa nos prestigiar, se inscrevendo no nosso canal, curtindo e compartilhando os nossos vídeos. Como eu falei na abertura, nós temos hoje uma super mediadora de grande sucesso na área de mediação e na área de advocacia em mediação, inclusive com envergadura internacional. E vamos aqui, então, conversar com Mariana Freitas de Souza, que é presidente do ICFML Brasil, é advogada especializada em resolução de conflitos e membro do Global Mediation Panel da ONU. E tem muita coisa a dizer para a gente sobre advocacia na mediação, sobre certificação de mediadores e sobre mediação internacional. Doutora Mariana, muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente para poder compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência com a nossa audiência, com os nossos inscritos no canal e todas aquelas pessoas que visitarem o nosso canal Momento Arbitragem. Mais uma vez, muito obrigado, seja bem-vinda ao Momento Arbitragem. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória na mediação, contasse um pouco sobre em que momento você se identificou com esse tema e resolveu mergulhar e estudar e trabalhar com esse assunto. Obrigada, professora Asdrubal, obrigada pelo convite para estar aqui hoje, é uma honra estar aqui conversando com você hoje e queria também dar as boas-vindas aí a todos que puderam estar conosco aqui no Momento Arbitragem para participar, para ouvir essa conversa. Bom, eu acho que a minha trajetória, na verdade, ela vai ser muito parecida com as pessoas que estão aqui nos escutando, né? Eu sou advogada, formada aqui pela Universidade do Estado, no Rio de Janeiro, e logo que eu me formei, eu fui fazer um LLM no exterior, que foi quando eu tive o primeiro contato, lá no ano de 2002, 2003, com os métodos alternativos de resolução de conflitos. Até então, né, tinha feito a faculdade, tinha estagiado em escritório, mas essa não era a realidade do nosso conhecido contencioso, né? A nossa rotina era processo judicial na veia. E foi aí que eu tive o primeiro contato, me encantei, como a grande maioria das pessoas que tem esse primeiro contato com os métodos alternativos. Quando eu voltei para o Brasil, né, comecei a trabalhar num dos maiores escritórios do país, e aí veio aquele balde de água fria, né? Veio a realidade, que era, durante muitos anos, né, continuei trabalhando em escritório com processo judicial. Comecei a trabalhar com arbitragem, né, lá atrás também, mas não saía, né, dos métodos adversariais. Levou muito tempo até eu conseguir emplacar, né, a mediação, fazer com que os meus colegas de escritório, os meus clientes, acreditassem que a mediação poderia dar um bom resultado, acreditasse que era um método também eficaz para a resolução de conflitos comerciais, conflitos empresariais, né? Ainda havia muito preconceito, muito desconhecimento em relação à mediação. Então, acho que os últimos praticamente 20 anos aí, muito resumidamente, foram assim. Eu sempre atuei academicamente na parte de mediação, negociação, mediação e mais recentemente desenho de sistemas para resolução de disputas, mas realmente confesso que levou um certo tempo até eu conseguir atuar profissionalmente, né, se fosse como mediadora ou como advogada na mediação.
Mariana, aproveitando esse gancho que você falou que começou já há quase 20 anos atrás a estudar o tema e se apaixonou, mas depois encarou a dura realidade de que a cultura brasileira não estava ainda, vamos dizer, preparada, pronta para absorver essa nova forma de composição de conflitos, ou seja, esses modelos autocompositivos, e ainda precisou permear a sua, vamos dizer, a sua paixão pelo tema, com a atuação profissional ainda muito vinculada ao contencioso, mas certamente de lá para cá muita coisa já aconteceu no país que ajudou a imprimir um ritmo de transformação dessa cultura. Claro que acho que a gente ainda está longe de chegar no ponto ideal da cultura completamente consolidada, mas é visível que a gente viveu um momento, está vivendo um momento de transformação. Em algumas situações, esse momento de transformação foi acentuado com disposições legais e etc., que imprimiram mais luz a esse tema, né? Ou seja, lançou esse tema ao olhar das pessoas e começou a gerar uma experiência verdadeira de utilização. Eu queria que você pudesse nos relatar um pouco de como você está vendo esse processo que o Brasil vem vivendo de transformação da cultura, de implantação da mediação judicial, o desenvolvimento da mediação privada extrajudicial, como você tem observado esse crescimento. O seu olhar é otimista em relação a tudo isso, vê muitos problemas no horizonte. Como você está enxergando, Mariana? Olha, eu acho que quem começou lá atrás, né, não tem como não estar otimista e vendo aí muitos progressos feitos nos últimos anos. Acabou que a alteração na legislação, né, tanto a lei de mediação quanto mediação no novo Código de Processo Civil, como você muito bem lembrou, aceleraram muito esse processo, né? A gente sabe que a gente não precisa de uma lei para ter uma mediação, não precisa de um código de processo para atuar numa mediação ou para sugerir uma mediação para um cliente, mas não tem jeito, né? A gente vinha dessa cultura, a gente estava acostumado a isso, a gente é acostumado a isso, né? A gente precisa, né, de uma lei, de um respaldo. Então, o fato é que, concretamente, isso realmente fez uma diferença muito grande, foi de fato um marco, né, na mediação. A gente passou a ter pessoas, a gente passou a disseminar o conhecimento, né? E você tocou num ponto importante que é criação de cultura, né, disseminação de cultura. Esse é um movimento que não é apenas do Brasil. Eu tenho a oportunidade de participar de vários grupos de mediadores internacionais, a própria Weinstein Foundation, que eu faço parte, se alguém tiver interesse em procurar, o IFWF, né, é uma fundação de mediadores internacionais, né? Todos nós que estamos na Weinstein hoje fomos fellows do GEMS nos Estados Unidos, então tem mediadores aí de mais de 80 países, e a gente troca muito em relação a isso. Então, tirando realmente talvez uns 2 ou 3 países no mundo que já estão um pouco mais avançados nessa cultura, todos os outros estão né, no mesmo pé ou até mais ainda atrasados do que o Brasil. Então, a lei brasileira é uma lei que ela é reconhecida e elogiada internacionalmente, né? Uma lei bem feita, uma lei na medida certa, não é perfeita, nada é perfeito, mas é uma lei que foi um bom começo, né? E a gente precisa realmente disseminar informação, disseminar conhecimento. A gente não vai virar essa chave enquanto a gente não tiver iniciativas como essa, né, Momento Arbitragem, essa oportunidade que a gente está tendo aqui de conversar sobre esse assunto. Quanto mais oportunidades a gente tiver, aulas, congressos, canais, né, na internet, entrevistas, para que a gente possa falar sobre esse assunto, para as pessoas conhecerem, né, despertar a curiosidade, que elas possam, então, buscar um conhecimento maior, buscar um treinamento, e a partir daí possam aplicar esses conhecimentos na vida prática delas, né? Sejam advogados ou não. Então, a gente está nesse momento, eu percebo muito isso, e eu acho que um termômetro, bom que você perguntou, né? Como é que eu vejo isso, como é que eu acompanhei isso nos últimos 20 anos, acho que um termômetro muito bom para mim foi a parte acadêmica,
quando eu voltei do meu LLM nos Estados Unidos, lá em 2003, eu tinha amigos que coordenavam cursos de pós-graduação, né, aqui no Rio, e sempre me convidavam para dar uma aula de negociação, uma aula de mediação. E era assim, eu dava uma aula no semestre, uma aula para uma turma. E eu percebia que era visto como uma coisa meio exótica, né? Então, eu ia para uma turma de uma pós-graduação, normalmente em Direito, e falava sobre mediação, às vezes fazia uma dinâmica de mediação, e as pessoas achavam interessante, achavam curioso, mas ninguém se aprofundava muito no assunto, ninguém dava muita importância. E eu tinha essa nítida impressão, terminava as aulas, ninguém me procurava depois, ninguém mandava e-mail depois pedindo indicação de bibliografia, ficava naquilo mesmo. E de 5, 6 anos para cá, isso mudou absurdamente. Né? Eu mesma coordeno um curso de formação, né, de mediadores empresariais desde 2016, e a gente, a cada semestre, né, tem turmas novas. Eu acabo sendo convidada aí por muitos amigos para dar aula em muitos cursos pós-graduação e das mais variadas áreas, né? Direito imobiliário, recuperação de empresas, empresarial. Então, eu percebo isso, assim, acho que a parte acadêmica foi um termômetro muito bom para mim, porque eu percebo isso hoje. Uma aula que eu dava uma vez a cada 6 meses, eu posso dizer que talvez eu dê uma vez a cada 15 dias, né, aí nos últimos anos. Então, isso mostra... Hoje a gente já pode dizer que muitas pós-graduações, que existem várias pós especializadas na área, mas muitas que não são especializadas na área já fizeram incluir uma cadeira, um módulo, uma disciplina, tratando sobre esse assunto em outras pós-graduações específicas. E acho que aí reflete bem o que você está falando, de uma atenção, um olhar muito mais interessado ao assunto. Né? E isso também foi uma grande vitória de um movimento que a OAB fez, né, junto ao Ministério de Educação, e que a gente hoje tem uma cadeira obrigatória, né, de métodos alternativos de resolução de conflitos nos cursos de direito. Então, ainda falta regulamentar uma série de coisas, enfim, né, nada é perfeito, mas a gente já tem, salvo engano, há uns 2, 3 anos, essa obrigatoriedade. Então, todos aqueles também que saem da faculdade de Direito... Muito bem lembrado, ou seja, foram introduzidos nas novas diretrizes curriculares do curso de Direito, a obrigatoriedade do estudo dos meios adequados, mediação, arbitragem, tanto no eixo teórico quanto no eixo prático profissional, e essas diretrizes começaram a vigorar em 2020. É claro que a pandemia, isso de alguma maneira deve ter interferido, mas, de toda forma, é um horizonte muito promissor de que, na formação desses novos bacharéis, todos, 100% dos novos bacharéis terão tido um contato mais próximo com o estudo desse tema e, naturalmente, devem reproduzir depois, no exercício de suas profissões, esse conhecimento, né? Devem aplicar esse conhecimento, e aí trazendo uma multiplicação muito grande e um processo que pode acelerar bastante a transformação da cultura, na medida que todos os profissionais que cheguem ao mercado, cheguem com essa ideia mais antenada e queiram ajudar as pessoas a resolver seus problemas, introduzindo a ideia desses outros caminhos. Isso pode fazer uma diferença muito grande, até porque, até então, a gente estava trabalhando com esse universo para trás de mais de 1 milhão de advogados, 1.200.000 advogados, em que muito mais difícil. Em poucos tinham tido contato nos seus estudos com essa área. Né? Não, isso já está dando resultado, né? A gente vê pelas competições de mediação, né, que são competições universitárias, eram competições, tradicionalmente competições internacionais, né? Então tem a competição da ICC em Paris, tem a competição de Viena, e de uns anos para cá a gente começou a ter as competições nacionais, a gente tem competição da Camarb, tem competição do CPR no Brasil. Então, isso já mostra esse movimento, né, do pessoal mais novo, que está ainda na faculdade, ou que acabou de se formar, e os próprios comitês jovens, né, o CBMA tem comitê jovem, acho que, salvo engano, a Camargo tem comitê jovem, Kansas CBC. Então, esses movimentos também mostram, e de uma forma muito forte, assim, né, esses comitês jovens, eles são muito ativos, eles são muito engajados.
Então, mostra que, de fato, as novas gerações estão muito empenhadas em realmente mudar essa forma de atuação dos advogados, essa forma de resolver conflitos, e isso vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para eles, porque vão ter um ótimo nicho de mercado, né, de trabalho, vai ser bom para os clientes deles, que vão ter um olhar diferente na hora de resolver um problema, vai ser bom para o judiciário, que vai, né, se tudo der certo, desafogar, então vai ser bom para todo mundo. Então, na verdade, a gente percebe que o processo está em pleno desenvolvimento, né? Sendo acelerado fortemente por várias iniciativas, tanto iniciativas legislativas governamentais, quanto da iniciativa privada, do mundo acadêmico, do mundo profissional, como você falou, a OAB se envolvendo nisso diretamente também, dando uma forte contribuição, mas, evidentemente, que ainda graça muito desse conhecimento. E muitos advogados, especialmente os que estão militando hoje na advocacia, que tiveram suas formações antes desse boom de atenção à área do estudo dos meios adequados, eles ainda estão no mercado com uma visão ainda muito vinculada à perspectiva contenciosa, claro, agora, até por força imperativa das disposições do novo Código de Processo Civil, passam a ter que olhar para esse assunto, porque há uma obrigatoriedade de audiência nessa área, mas não sabem lidar muito bem com isso. E eu queria te ouvir um pouco para falar sobre o papel do advogado nesse processo, a importância dele se preparar, o que ele deve olhar com atenção e interesse para isso e em que isso pode representar para ele, profissional, algo diferencial ou de qualidade para que ele ajude a fomentar uma solução mais efetiva para os seus clientes. Olha, eu acho que você tocou num ponto crucial. Sim, o envolvimento do advogado, da advogada nesse processo é essencial para que ele dê certo. Por uma série de motivos. Eu, como advogada, fico muito confortável de falar isso, porque eu vivo isso no meu dia a dia, vivi durante muito tempo, consegui virar essa chave na minha prática profissional, então sei que é possível, né? Demora um pouco, não é tão fácil, mas é possível. O advogado, eu costumo brincar nas minhas aulas que quando alguém tem um problema, procura um advogado para resolver, né? A esse tipo de profissional que as pessoas recorrem. Então, é importantíssimo que esse advogado e essa advogada, quando recebe um cliente com um problema, conheça várias formas diferentes de resolver conflitos para que possa melhor assessorar. Então, o assessoramento ele vai além do mérito da questão, né? Você tem razão, não tem razão, o desfecho pode ser esse ou aquele. E você passa também pelo melhor processo para resolver aquele problema. Até porque a gente sabe que o processo pode fazer toda a diferença, né? Se o recurso for a um processo judicial que vai levar talvez 10, 12 anos para ter uma solução, talvez o objeto daquilo que o cliente precisa já tenha se perdido, porque não dá tempo, não dá para esperar tanto. Ou se é um conflito, e a gente vê muito isso, né? Um conflito entre pessoas que guardam algum tipo de relação entre elas, né? Familiar ou algum outro tipo de relação, e a gente sabe que 92%, né, das empresas no Brasil tem algum tipo, as pessoas lá dentro têm algum tipo de vínculo, então é muito natural que os problemas surjam, mas as pessoas tenham algum vínculo e queiram manter aquele vínculo. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Então, tem uma série de questões que têm que ser levadas em consideração por esse profissional do direito quando ele recebe uma consulta, recebe um cliente que precisa resolver um problema. E o processo que vai ser utilizado para resolver o problema passa por isso. Então, esse é um lado, né? O advogado sendo a pessoa que um cliente procura para resolver um problema. E o outro lado, e aí eu falo aqui para o nosso público especificamente de mediadores, é que o grande cliente do mediador é o advogado, né? O mediador, a mediadora que está ali trabalhando, dificilmente você vai ter uma parte, uma empresa que vai ter todo esse conhecimento, né? Querer levar um conflito para mediação e, mais do que isso, ter em mente um mediador ou uma mediadora que eles querem indicar para aquela mediação. Muito provavelmente eles vão passar a terceirizar isso para o seu advogado. E é o advogado e a advogada que, nesse momento, vão fazer essa avaliação
e vão dizer, não, eu acho que esse conflito aqui poderia ter um bom resultado numa mediação, e eu gosto do trabalho do mediador tal, da mediadora tal. Então, assim, é até um pouco ingênuo a gente achar que o advogado ele tem um papel secundário na mediação, né? Eu canso de fazer mediações na área empresarial em que as partes pouco comparecem às sessões, né? As partes confiam no seu advogado, o advogado assessora as partes não apenas nas questões jurídicas, mas nas questões econômicas, né? Nas próprias questões comerciais do negócio. Então, é uma visão muito limitada a gente achar que o advogado, a única coisa que ele sabe fazer é ler a lei e dizer para o cliente você tem direito, você não tem direito, né? O assessoramento do advogado vai muito além disso. As partes confiam nos seus advogados, né? Vão com o seu advogado disser, vai para a mediação, vamos tentar, vai dar certo. Né? Dificilmente a parte vai dizer, não, advogado, não quero ir para a mediação, não, prefiro tomar um outro caminho. Então, a gente tem que trazer o advogado para esse processo. Tá? Se os advogados não fizerem parte, e aí falando aqui para os advogados que estão aqui conosco, né? Não tenham medo de conhecer a mediação, de conhecer uma forma nova de resolver conflitos, né? Estudar, conhecer, fazer um curso, ler um livro, ler um artigo, para pelo menos ver do que se trata, entender do que se trata. A mediação é muito mais do que o que está na lei de mediação e o que está no CPC. Né? Ali são só os princípios colocados, a gente tem que entender o que são aqueles princípios, o que aquilo significa na prática, e acho que deixar também uma mensagem aqui de otimismo que, como eu mencionei, isso é um nicho de mercado, né? Os advogados que não estão vendo isso estão perdendo essa oportunidade, né, de atuar nessa área, de trazer os seus clientes para a mediação e criar aí um novo mercado para a advocacia. Então, acho que são muitas frentes aí que o advogado é imprescindível no desenvolvimento da mediação. Muito bom, doutora Mariana. Aí você tocou num ponto assim muito interessante, que é, primeiro, o advogado enxergar que isso também é um nicho, é uma oportunidade para ele, mas muitos ainda têm uma visão de que ir para o caminho da mediação pode trazer para ele duas coisas que o deixam desconfortável. Uma delas é a perspectiva de que a sua atuação terá menor relevância, né? Ou seja, ele terá um menor protagonismo. Você até falou no início aí da sua fala de que ele não tem um papel secundário, ele tem um papel extremamente importante nesse processo, mas muitos ainda têm essa visão distorcida, eu acho, da realidade, de que o seu papel, porque ele estava muito, vamos dizer assim, enraizado com a ideia de que o papel dele é criar teses, construir argumentos e defender com qualidade, de forma persuasiva, esses argumentos, e limitando um pouco a sua visão de que o seu horizonte de construir soluções é bem mais amplo do que simplesmente o olhar jurídico, é um olhar bem mais completo da questão. Então, ele às vezes se sente diminuído de ir por um papel que ele acha que não vai ter tanto protagonismo, e ele preferia uma arena em que ele já está habituado e acostumado a lidar, e o outro, a perspectiva é achar que nesse caminho ele vai perder dinheiro, que esse caminho vai lhe trazer prejuízo econômico, porque convencionalmente os advogados, de uma forma geral, construíram em boa parte os argumentos para defender o preço dos seus honorários baseado na quantidade de tempo e de trabalho que ele vai ter que dedicar à causa, que são cenários muito típicos do processo contencioso, quando você vai para um modelo consensual, em que você pode reduzir absurdamente o tempo de solução do caso. Isso lhe parece contraditório à ideia do preço que ele estabeleceu, pautado no pilar de que eu vou trabalhar muito e por muito tempo, e por isso meu preço é esse, e ele pensa que é isso que o cliente valoriza. Então, ele teme perder dinheiro e, por vezes, até ignora aquelas novas disposições do Código de Ética dos Advogados, do novo Código de Ética dos Advogados, que protege ele receber os mesmos honorários em qualquer cenário. Eu queria que você, na sua experiência aí da advocacia dessa área, pudesse lançar o olhar para desmistificar essa preocupação dos advogados. Acho que os dois pontos que você levantou, né? Você já encaminhou muito bem, que é a do protagonismo, né? Então, é claro que o direito vai ser sempre do cliente, mas acho importantíssimo a gente deixar essa mensagem, né, aqui
para os advogados que estão nos ouvindo sobre a importância da participação deles, e mais do que isso, se o advogado, por qualquer motivo, se coloca ou é colocado numa situação, numa mediação, por exemplo, né? Hoje a gente tem muita mediação judicial, às vezes não necessariamente o advogado que busca a mediação, mas ela aparece para ele, ou às vezes um cliente mais informado que insiste, né, na participação de uma mediação. O conhecimento e o treinamento do advogado faz toda a diferença para o sucesso da mediação, né? A gente tem muito caso de insucesso de mediação por conta da atuação, ou da falta de atuação, ou da pobreza de atuação dos advogados, porque os advogados vão para a mediação como quem está indo para uma audiência de conciliação em um processo judicial. E a preparação, né, e o que você vai fazer numa sessão de mediação é completamente diferente do que você vai fazer num processo judicial, o que você vai buscar num processo judicial. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação à questão financeira, a gente passa por esse problema, no geral, quando a gente fala de métodos alternativos, né? Na arbitragem, isso não é um problema, porque os valores normalmente são mais altos, né? São processos mais curtos. A gente pode até usar a arbitragem aqui como um exemplo, né? A arbitragem, tipicamente, é um processo, né? É um método adversarial, mas uma das grandes vantagens da arbitragem é justamente a celeridade, né? É justamente o fato de que a gente não vai ter recurso, né? Resumidamente, assim, na arbitragem não existe recurso. Você tem uma sentença final, você pode ter lá, enfim, esclarecimentos depois, mas não são recursos como a gente conhece no processo judicial, né? Que vai para outra instância, vai subindo de instância até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Então, e nem por isso os advogados ganham menos na arbitragem, né? Muito pelo contrário, inclusive. Então, aí os advogados de arbitragem, os árbitros, sendo muito bem remunerados pelo seu trabalho. Então, está aí um exemplo de que o fato do problema ser resolvido mais rapidamente não significa perda de receita para os advogados. Então, a gente pode usar o mesmo raciocínio para mediação. Na verdade, a gente tem que vender para o cliente que a celeridade, né, um resultado mais rápido, é uma das vantagens que o nosso trabalho vai trazer para ele. E não uma desvantagem. Nenhum cliente quer ficar 10 anos, 12 anos, 15 anos brigando. As pessoas querem resolver, ainda mais as gerações mais novas, né? Que hoje é tudo num clique. Você entra no seu telefone e você consegue tudo, você consegue qualquer informação, você faz um Pix, você faz uma chamada de vídeo de WhatsApp, né? Considerando a gente que fez essa transição, né, desse mundo tecnológico, que eu, pelo menos, né, estudava. Outro dia eu brincava com um amigo meu, falei, acho que essas crianças hoje em dia, os meus filhos nunca vão saber o que é uma Barça. Eu fazia pesquisa para o colégio, uma Barça. Você nem vê mais Barça, e custava uma fortuna, né? Você nem vê mais Barça hoje. Hoje é tudo muito rápido, hoje é tudo muito, muito fácil. Então, você chegar para uma pessoa mais jovem e dizer: olha, advogado, eu estou aqui com esse problema, você dizer, não, fica tranquilo, daqui a 10 anos a gente vai ter uma solução para isso, você muito provavelmente vai perder o cliente na hora. Então, você tem que estar atualizado também e enxergar a vantagem, né, nessa resolução rápida. E aí, obviamente, adequar a sua cobrança, os seus honorários a isso, né? O sucesso, ele deixa de ser apenas o quanto eu vou ganhar para o meu cliente, mas o sucesso passa a ser também o quão rápido eu vou conseguir resolver esse problema para o meu cliente. Então, isso passa por, obviamente, conhecer os interesses do cliente, saber o que o cliente quer naquela situação, né? Eu já tive situações de pessoas que chegaram para mim no meu escritório e disseram: olha, eu estou com um problema aqui na minha empresa, mas a pessoa com quem eu estou tendo problema é meu filho e eu não quero processar, eu não quero entrar com o processo. E eu, claro, né, até pela minha vivência em mediação, eu rapidamente achei uma outra forma da gente lidar com aquele problema. Mas talvez um colega que não conheça, ou tenha preconceito com a mediação, não confie, vai virar para esse mesmo cliente e falar: olha, a gente tem que entrar com um processo, a gente, né, tem que entrar com uma ação aqui para você conseguir isso e aquilo. E aquele não é o resultado que o cliente dele quer. Então, passa por isso, né, professor, da gente conhecer o que o cliente quer, o que o cliente está precisando, e a gente saber que cada vez mais uma solução rápida,
né, que a pessoa não fique acordando e dormindo, pensando naquele processo, tirando certidão, aparecendo o processo, né, vai vender apartamento, vai tirar certidão, está processo, isso fica anos, né, na nossa vida. Então, saber que as pessoas não querem isso, a pessoa quer uma solução rápida, quer seguir com a vida, quer resolver o problema e seguir adiante, e que isso tem um valor agregado, que isso faz parte do seu trabalho, de quanto você pode cobrar pelo seu trabalho. Perfeito. Você tocou num ponto assim muito interessante, sensível desse papel do advogado, que é ele ir além daquela fala inicial que os clientes apresentam quase sempre quando procuram um advogado, clientes que ainda também não vivenciaram muito experiências em soluções autocompositivas, eles vão falar aquelas ideias que vêm à cabeça deles, que são aquelas ideias mais posicionais, né? E menos transparecendo efetivamente seus reais interesses. Então, o advogado tem que resistir em simplesmente aderir à ideia posicional e investigar um pouco mais, né, a realidade, o contexto de vida daquela pessoa e as questões que gravitam aquela divergência, para que ele possa, então, apurar os reais interesses do cliente e aí, se identificando com esses reais interesses, trabalhar um processo de convencimento do cliente para que ele enxergue e tenha a clareza, o discernimento de quais são realmente seus interesses, porque eles é que devem ser, então, objeto de atenção na hora de escolher o caminho, de definir a estratégia, de todos esses elementos, não é isso? Sem dúvida, até porque a gente também tem uma situação de muito desconhecimento por parte dos clientes, né? Os clientes, muitas vezes, né? Quantas vezes a gente não escuta isso? O cliente, não, eu já tentei negociar, então, se eu não conseguir, eu agora vou procurar um advogado para brigar, para processar. E as pessoas têm que ter essa noção também, né? Negociação, a gente faz cursos e cursos de negociação, né? Livros, você tem uma série de técnicas de negociação. Não é todo mundo que sabe negociar, que consegue bons resultados numa negociação. Então, o advogado tem que se colocar nesse lugar também. Não é porque o cliente disse para ele, eu já negociei e não consegui, agora vamos para a briga, que um advogado treinado, né, em técnicas de negociação não vai conseguir um resultado diferente. Lembrando que a mediação nada mais é do que uma negociação assistida. Então, a negociação está na base disso tudo. O advogado que é treinado para negociar, né? Não que acha que nasceu sabendo ou que saiu da faculdade de Direito sabendo, porque a gente sabe que não é essa a realidade. Mas até porque as formações das faculdades não dão, não pelo levam isso menos em até muito pouco consideração. tempo atrás, não davam atenção a isso, né? Não levam em consideração. Mesmo as faculdades que já de Direito, né? Que já tratam de mediação, de arbitragem, que a gente sabe que a maioria já trata, muitas delas realmente se atêm àquele mínimo necessário e acaba focando muito na legislação, né? Mediação, arbitragem, o que diz a lei de mediação, o que diz a lei de arbitragem, o que diz o CPC em relação à mediação. Não são poucas aquelas que já se dedicam, que aí você precisa, né, de pelo menos mais uma ou duas matérias, mais um ou dois semestres, para se dedicar às técnicas, efetivamente, e as pessoas saírem da faculdade sabendo atuar. Que não deixa de ser uma vantagem, as pessoas pelo menos saem sabendo que existe, né? E depois vão procurar cursos para se especializar. Mas o fato é que o advogado, é importante ele entender que ele ainda tem um papel, né? Ainda tem um nicho de trabalho aí nesse meio do caminho, entre aquele cliente que chega e diz, olha, já tentei negociar, não deu certo, vamos brigar, e a briga efetivamente. E é aí que entra o advogado com conhecimento, com técnica, para dizer, olha, posso tentar negociar, ou então vamos tentar uma mediação, né? Vamos chamar um mediador, uma mediadora para atuar com a gente aqui, para nos ajudar, nos auxiliar nesse processo de negociação. E aí, né, professora Asdrubal, o céu é o limite, né? A senhora sabe tão bem quanto eu, né? Existe uma série de métodos já testados, né, em funcionamento aí no Brasil, no exterior, e nada impede também que você crie um método novo, né? A gente, em desenho de sistemas, faz muito isso, você criar uma outra forma diferente de resolver conflitos, desde que funcione para todo mundo, não seja nada ilegal, você também não precisa se ater ao que está na lei, né? Eu só posso fazer mediação e arbitragem porque é o que tem lei. Não é verdade, né? Aí no mundo dos métodos de consenso a gente tem uma liberdade enorme para trabalhar e para criar.
Exatamente, a legislação não fechou só em uma metodologia ou em outra, ela deixou amplamente aberta a possibilidade da criatividade humana, e explorando várias ideias e desenvolvendo métodos específicos. Eu acho que o DSD aí que você acabou de mencionar é uma das formas assim macros que abriga exatamente essa ideia de poder olhar cada contexto e desenhar para esse contexto um sistema que converse com mais propriedade sobre os contornos daquela situação, e assim proporcione uma forma de encarar o problema, de resolver ele, muito peculiar, muito típica para aquela situação e que seja mais eficiente no final das contas, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Doutora Mariana, puxando o gancho com algo que a gente conversou agora há instantes, que é exatamente a questão da formação e que os advogados têm que buscar, então, mais conhecimento sobre isso. Aí você tocou um ponto atrás também sobre o mediador. Então, uma das questões que acho que merece a atenção nesta fase, especialmente nessa fase de transformação da cultura, falta informação ainda para muitas pessoas. Para algumas tantas pessoas, essa informação já está chegando, mas talvez falte densidade, profundidade, para poder explorar esses caminhos com mais qualidade, né? Com mais eficiência. E aí isso tem a ver com o estudo, o conhecimento, e a qualidade da formação. Então, me preocupa muito o aspecto da formação do mediador, a qualidade desta mediação. E aí você está hoje num papel institucional de extrema importância, que é presidindo um instituto conhecido internacionalmente, de grande prestígio, que é o ICFML, presidindo ele aqui no Brasil, e que tem com um dos pilares de preocupação e de atenção é exatamente cuidar dos estándares de qualidade, os padrões de qualidade da formação e da performance do mediador, e também, mais recentemente, lançando o olhar sobre a preparação do advogado para militar com mais qualidade em soluções autocompositivas. Você poderia falar um pouco destas preocupações e do papel do ICFML no desenvolvimento disso no Brasil? Claro. Eu partilho totalmente dessas preocupações, né? A gente vê uma profusão de formações em mediação, a gente não tem um padrão fixo, né? Precisa de tantas horas, precisa de tantas simulações, precisa de experiência prática, não precisa. Então, o mercado acaba ficando muito variado. E não existe uma regra, né? Para uma mediação desse objeto, eu preciso de um mediador com tal formação. A gente não tem isso ainda no nosso mercado. Ainda está se formando. Né? Se você pega um mercado, por exemplo, americano, hoje, em alguns lugares dos Estados Unidos, em alguns centros de mediação, eles já estão num nível de especialização, de sofisticação, que você tem mediadores, não apenas mediadores empresariais, mas mediadores empresariais que atuam em tal tipo de disputa. Então, você tem uma pessoa que tem tanta experiência naquele tipo de disputa que ele acaba ficando especializado naquela área específica. A gente está muito longe disso ainda. Então, os estándares internacionais, né, que é o que o ICFML prega, eles servem para isso, eles balizam um pouco esse mercado, eles criam padrões para um mercado que ainda não os tem. E o que é legal no ICFML é que ele faz isso com base em estándares internacionais. Então, não é o ICFML que cria os estándares, é um grupo de instituições, de organizações com atuação global, né, como o IMI, como o CIMI, né, de Singapura, e tantas outras que fazem parte da mesma aliança que o ICFML e que prezam pelos mesmos estándares de atuação do mediador. E a gente fala de estándares, não são apenas padrões éticos, né? São realmente técnicas, como o mediador se comporta, como ele vai atuar, conduzir aquela mediação tecnicamente.
Então, o ICFML, ele acaba sendo um selo de qualidade, né? É um padrão, né? Então, a pessoa que contrata um mediador certificado pelo ICFML, ela sabe o que esperar, né? Acho que esse é o grande ponto. Você cria você cria um padrão, né? O ICFML, ele é o único programa de certificação de mediadores em língua portuguesa. Esse é o diferencial para esses outros que a gente mencionou. Então, os mediadores fazem a sua certificação, que é uma prova, né? Para quem não sabe, a certificação é uma proficiência, então você faz uma prova, né? Enfim, são 3 níveis e tem as informações todas lá detalhadas no site, mas, resumidamente, tem um teste escrito, tem uma prova de vídeo, então é o mediador realmente em atuação que vai ser avaliado, e ele passando, né, ele atendendo esses critérios, ele vai poder ostentar o título de mediador certificado, e isso gera um padrão no mercado. Então, as pessoas que procuram mediação, que querem contratar um mediador, eles vão ter uma mínima ideia de como que aquele mediador atua, considerando o instituto que o certifica. Então, eu vejo isso no mercado de informação como o nosso, isso é de extrema importância, né? Isso dá uma segurança muito grande aos usuários da mediação, e isso dá um norte para os mediadores, porque as formações são as mais variadas possíveis, nas áreas mais variadas, nos locais mais variados, e todos eles, mediadores com os backgrounds mais diferentes, se unem, se encontram num instituto de certificação como esse E FML. não deixa de ser um balizamento para as próprias instituições formadoras, né? Para as próprias instituições que ministram cursos na área, de que, ou seja, esses conhecimentos, essas habilidades e competências esperadas do mediador, a gente, de alguma maneira, deve compreender na nossa formação que se espera, que o mercado espera isso, e, de certo modo, ainda que não de maneira formal, obrigatória, normativa, regular, mas de autorregulação de mercado, acaba orientando e inspirando que as formações sigam um certo padrão mínimo de qualidade e de elementos que devem integrar essa formação para que possam entregar ao mercado profissionais que depois, caso queiram, possam se submeter a um processo de proficiência, de certificação, e colher naturalmente essa certificação e estarão, assim, minimamente preparados para poder se submeter a isso. Então, ele serve como um instrumento autorregulatório, né, de mercado para orientar a boa qualidade na formação. Na formação, muito bem lembrado. É verdade, porque os alunos que querem, os mediadores formados, né, que querem fazer a certificação, de fato, tem que ter passado por uma formação com alguns critérios específicos para que eles possam ter sucesso na sua certificação. Então, é muito bem lembrado também, os cursos de formação acabam precisando se adequar a alguns padrões mínimos, né, de estándares internacionais de atuação em mediação para que os seus alunos possam ter essa possibilidade de se certificar. Mas aí a gente falou bastante aqui desse olhar do mediador, mas o CFML também está lançando, já lançou há algum tempo, está lançando uma atenção, uma dedicação também a se preocupar em ajudar a advocacia a militar com mais eficiência nesse meio. Aí criou também padrões de certificação para a advocacia. Como funciona essa parte da advocacia? O ICFML está sempre preocupado com a qualidade da mediação, né, com a qualidade do trabalho do mediador. Então, a gente agora também está trabalhando nos estándares para certificação para atuação do mediador online, né, que é mais do que nunca uma realidade para nós hoje em dia. Então, o mediador, para ele atuar online, a linha de atuação dele, os estándares de qualidade dele são um pouco diferentes do mediador que atua presencial, que é a nossa certificação tradicional. E, por tudo que a gente até conversou aqui hoje, né, sobre a importância de se trazer o advogado para esse processo, e mais do que isso, não é só converter o advogado para que ele ache a mediação interessante ou ache a mediação legal, não é isso.
é o advogado realmente saber atuar, saber representar um cliente numa mediação. Então, pensando nisso também, e para você ver como isso é importante, né, para o sucesso da mediação, o ICFML também tem uma certificação de advogados em mediação. Então, a ideia também é que esses advogados, esses profissionais, atinjam alguns estándares, né, de qualidade, alguns critérios de qualidade na sua atuação, para que eles possam desempenhar o melhor trabalho junto aos seus clientes em mediação. Perfeito. Doutora Mariana, a gente está se aproximando aqui do final do nosso programa. O papo está muito bom, o assunto rende ainda muita coisa para a gente falar. É verdade. Mas a gente precisa encerrar para o programa não ficar extenso demais. E eu gostaria de lhe dar aqui a oportunidade de você acrescentar qualquer outra informação que a gente não conversou, qualquer abordagem que você queira sinalizar, e também poder nos indicar as pessoas que quiserem contato com o ICFML Brasil, quiserem mais informações, ou contato diretamente com a doutora Mariana, se quiser também sinalizar formas que podem ser colocadas para que as pessoas se comuniquem com vocês, fiquem à vontade também. Muito obrigada. Olha, eu queria mais uma vez parabenizar vocês pelo programa, né? A gente falou sobre isso, a importância da gente disseminar informação, disseminar conhecimento, e canais como esse estão fazendo um excelente trabalho nesse sentido. Como você mencionou, teria muito assunto ainda para a gente discutir, então acho que o meu convite aqui, quem se interessou um pouquinho pelo assunto, seja advocacia na mediação, seja atuação como mediador, como mediadora, procurar, né, jogar no Google, procurar uma câmara de mediação, uma câmara de arbitragem que possa olhar um pouquinho mais, entender como é que é um regulamento de mediação, até para a gente sair, professora Asdrubal, daquela cabeça da mediação judicial, né? A mediação judicial é uma das formas de se atuar em mediação, mas a gente tem todo um mundo, todo um mercado da mediação privada, que é o que prevalece no mundo, né? O que prevalece no exterior, prevalece nos Estados Unidos, né? A mediação privada, realmente. Então, tem muita coisa para a gente conhecer. Procurar um curso de formação, seja de formação de mediadores, seja de formação de advogados em mediação, e se abrir realmente para esse conhecimento, né? As OABs têm muitos cursos de formação de advogados e outros cursos privados também cursos de formação de mediadores. Então, o contato, eu faço muito esse contato pelo LinkedIn, então quem quiser trocar uma ideia, tirar alguma dúvida que eu puder ajudar, fique à vontade para me procurar no LinkedIn, eu estou lá como Mariana Freitas de Souza, e aí colocar uma mensagenzinha dizendo que assistiu essa nossa conversa aqui no Momento da Arbitragem, e eu sempre respondo, eu sou bastante acessível, estou super disponível no que eu puder ajudar e plantar aí a minha sementinha, né, para a gente desenvolver mais ainda esse mercado. E queria deixar uma mensagem, outro dia, numa aula também, alguém me perguntou, porque a mediação é o futuro. Eu falei, a mediação não é o futuro, é o presente, tá? Eu acho que quem ainda não enxergou isso vai ficar no passado, porque está passando, né? Esse momento está passando, é o presente, eu vejo isso na minha prática diária, né? A quantidade de arbitragens que se transformam em mediação, processos judiciais que se resolvem na mediação, isso está acontecendo e não dá mais para a gente achar que vai passar aí, né, por uma carreira jurídica ou qualquer coisa sem conhecer e sem se aprofundar na mediação. Então, o convite é para isso, é para viverem o presente e procurarem maiores informações. Até porque já é um dever, né, dos advogados, desde 2015, desde o novo Código de Processo Civil, já é um dever introduzido na legislação de estimular a utilização desse caminho. Então, não tem como dizer que não seja presente, porque se eu já não o pratico no meu dia a dia da minha militância profissional, eu já estou deixando de cumprir com o dever legal, e sem falar que eu estou, muito provavelmente, passando a mensagem para o mercado, para a minha clientela, de que eu não estou suficientemente antenado com outras formas de resolver disputas, e a clientela está atenta a isso. Ela quer aquele que pode oferecer os melhores caminhos para resolver seus problemas, né? Sem dúvida. Doutora Mariana,
Beijo para você, muito obrigado por sua parceria, por estar aqui com a gente. Nossos cumprimentos ao ICFML Brasil também, Obrigada. meus cumprimentos à Ana Maria também, pelo trabalho espetacular que faz no ICFML, e desejo pleno sucesso. Nosso canal Momento Arbitragem está sempre à disposição sua, do seu trabalho em prol da mediação, do ICFML, do papel que você tem na ONU, que a gente acabou nem conversando muito sobre esse assunto também, mas fica para uma outra oportunidade, mas estamos plenamente à disposição de vocês, conte com a gente, tá? E muito obrigado mais uma vez pela parceria conosco. Obrigada, sucesso. E para você que está nos assistindo, muito obrigado por sua audiência mais uma vez, deixo um beijo no seu coração, peço que nos prestigie, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando nossos vídeos, curtindo, comentando, tudo isso é importante para dar relevância ao canal. Muito obrigado mais uma vez e nos encontramos aqui no Momento Arbitragem, a qualquer momento durante a semana. Um forte abraço para todos.